pessoal, meu nome é Raíra Venturieri e hoje eu vou falar sobre uma coisa que muita gente me pergunta na hora que vai começar um blog, um Instagram ou um projeto de criação de conteúdo na internet. Devo falar sobre um nicho específico, um tema bem definido ou sobre vários assuntos para atingir um público mais amplo? A resposta para essa pergunta é mais complexa do que você imagina e eu vou responder depois da vinheta. Olha, primeiro eu vou falar sobre as boas práticas da internet, o que tem mais chance de dar certo, que é nicho. Quando você fala sobre um assunto bem específico, como vou citar o exemplo que eu usei na minha newsletter, é viagem com cachorro de grande porte. Todo o conteúdo que você postar vai ser extremamente relevante para aquele público que te segue. E relevância traz o quê? Engajamento. Quando você postar uma dica, indicar um produto, vender alguma coisa que seja específica para quem viaja com cachorro de grande porte, a taxa de conversão vai ser muito alta, porque essa dica é importante e realmente faz diferença na vida de quem está te acompanhando. E isso, é óbvio, tem muito valor para as marcas e para empresas que podem querer trabalhar com vocês. Eu vou citar um exemplo para deixar isso mais claro. Se uma companhia aérea decide ser a primeira companhia aérea no Brasil a permitir viagem com cachorros de grande porte na cabine, ela pode atuar com influenciadores de duas formas. Ela pode pagar uma grana preta para um influenciador de viagem super grande falar sobre isso. Isso vai ser relevante para, digamos, 1% de quem segue esse influenciador. Ou ela pode pagar 1.000, 2.000, às vezes até permuta de viagem para um influenciador pequeno, uma pessoa com, 10 mil seguidores, mas que fala só sobre isso e 90% do seu público vai se interessar nesse assunto. Qual você acha que é mais relevante? Faz muito sentido trabalhar com um influenciador nichado. Ou seja, ter um nicho bem definido é interessante para você crescer uma audiência, e é interessante para as marcas, porque elas conseguem trabalhar com um público específico investindo menos dinheiro. Esse exemplo que eu usei serve para ilustrar também por que micro-influenciadores tendem a converter muito mais do que influenciadores grandes. Agora, esse assunto eu vou deixar para outro vídeo. Comenta aqui se vocês quiserem saber mais sobre o tema. Voltando ao tema, que é o seu blog, seu Instagram, seu YouTube, o interessante é você ter um nicho bem definido de um assunto que você domine e goste muito. Porque, olha, não é fácil você criar muito conteúdo sobre um assunto muito específico sem se cansar de falar sobre isso. Você vai ter que ser criativo e muito esforçado. E se você cansar desse assunto, você vai ter que fazer um trabalho muito delicado de migrar de assunto sem que você perca a sua audiência, sem que as pessoas percam o interesse em você. Até porque quem te seguiu por causa de A pode não estar interessado quando você fala de B. Eu vivo um pouco disso nas minhas redes sociais. Apesar de eu falar de viagem desde sempre e adorar, ser um influenciador de viagem, criar conteúdo de viagem, exige um estilo de vida que nem sempre eu estou disposta a ter. E aí eu acabo tentando incluir outros assuntos nas minhas redes, mas essa transição tem que ser feita de forma muito cuidadosa. Eu aproveitei, por exemplo, que eu era nova no YouTube para introduzir o tema de empreendedorismo aqui, que é um tema novo. De vez em quando eu posto alguma coisa de moda ou beleza no Instagram, mas eu vou experimentando para sentir as duas coisas, sentir a reação do meu público e sentir também como que eu fico em relação a essa história, sabe? Se eu realmente vou querer falar sobre esse assunto de forma tão aprofundada, com tanta frequência. E é óbvio que isso tem que ser feito com muita cautela, porque se do nada eu começo a falar só sobre cabelo no meu Instagram, o cara que me seguiu por causa do conteúdo de viagem vai simplesmente dar um follow. Então você tem que lutar para construir uma audiência dentro do seu nicho, mas você também precisa trabalhar para mantê-la. Mas eu posso garantir uma coisa, o que faz uma pessoa se interessar em você, te seguir, continuar te seguindo é a identificação. Ela perceber que você tem os mesmos interesses, que às vezes você passa pelos mesmos problemas, então as suas dicas vão servir para ela, sabe? Se você é uma pessoa que fala sobre vários assuntos diferentes, talvez seja um pouco difícil identificar, entender quem você é. Eu sei que a gente tem interesses diversos e escolher falar sobre uma coisa significa abrir mão de falar de várias outras. Mas assim, se você quer saber o que dá certo para você crescer e se tornar relevante para marcas enquanto ainda pequeno, é isso, nicho. Quanto mais específico, melhor. Se isso for tão difícil para você quanto é para mim, tente separar por plataformas. Por exemplo, como eu não tinha muito conteúdo no YouTube, eu comecei a falar sobre empreendedorismo aqui. No meu blog, eu tento focar mais no conteúdo de viagem. No meu Instagram, que eu sei que as pessoas que seguem estão mais interessadas em mim, eu ouso arriscar mais, experimentar alguma coisa de moda, de lifestyle. Você tem que sentir o que funciona em cada plataforma. Mas, em geral, o YouTube e o blog recebem muito acesso por meio de mecanismos de busca. Então, você sempre tem que focar no que você oferece, no serviço, no valor e um pouco menos em você. Como eu falei no começo, esse assunto não é fácil, porque
Trabalhar com internet exige trabalhar muito, exige trabalhar com paixão, então nem sempre seguir as boas práticas vai ser o que vai dar certo para você. Você precisa encontrar um equilíbrio entre fazer o que dá certo, o que as pessoas querem ver, fazer o que chama a atenção das marcas, é viável economicamente, e fazer o que você gosta, que vai te manter motivado a continuar todos os dias e não desistir. Se um desses 3 pilares não estiver seguro, a casa cai. Para evitar que a sua casa caia, se inscreva neste canal para você não perder nenhum dos conteúdos que eu tenho certeza que vão ser muito úteis para o seu negócio online. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, porque isso me ajuda bastante. Beijos e até o próximo!